Olá, tudo bem? Hoje o Vem Ver Curitiba está na Casa do Contador de Histórias, um espaço muito especial no coração do centro histórico da nossa cidade. E para contar a história dessa Casa do Contador de Histórias, a gente está aqui com a Lígia. Obrigada, Lígia, por receber a gente. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da história desta casa que tem um significado muito importante para Curitiba, né? Porque o ato de narrar histórias é você resgatar as histórias e ajudar as pessoas a também encontrarem, né, a sua religação com as suas vidas, né? Então, esse ato de contar histórias e a Casa do Contador de Histórias tem uma importância bem significativa para a nossa cidade. Você está aqui desde o começo. A casa foi fundada em 2003. Dia 13 de dezembro. 13 de dezembro de 2003 e um pouco depois você já chegou por aqui, né? Isso. Então, vamos contar um pouquinho da história desse imóvel aqui. Esse imóvel, ele é da década de 1920. Na realidade, ele era a esquina toda aqui, né? Com o passar do tempo, foi mudando os donos até que ela chegou à Prefeitura de Curitiba e a Prefeitura deu uma concessão de uso de imóvel para a Casa do Contador de Histórias. Sempre foi aqui nesse endereço? Até 2013 a gente funcionava em diversos locais da cidade, porque a gente não tinha uma casa. Nós éramos uma Casa do Contador de Histórias sem ter um imóvel, Casa do Contador de Histórias. Então, a gente funcionava em espaços onde as pessoas cediam, ou instituições, ou empresas cediam para a gente. E assim a gente mantinha os cursos da casa, mantinha supervisões com os voluntários, porque o trabalho realizado pela Casa do Contador de Histórias é feito nas instituições onde tem as pessoas que são assistidas. Então, seja em casas lares para idosos, escolas, creches, casas de passagem, enfim, números parceiros que a casa tem, onde a casa vai até lá para contar histórias. E assim, o foco dessas histórias não é tão infantil como a gente pensa, né? Vamos contar uma historinha para uma criança. Não, as histórias são contadas para todas as pessoas. Isso, a gente tem como contador de histórias, por isso que é importante a gente ter as supervisões que acontecem periodicamente, porque para cada tipo de público existe um tipo de história, né? Porque a casa não conta histórias só como distração, ela conta histórias de uma forma pedagógico-terapêutica. Então, ela tem um outro fundamento. Então, o voluntário, quando vai à instituição contar a história, ele já estudou essa história, ele já preparou essa história vai realmente de acordo não só com a faixa etária, mas com o momento de vida que aquele grupo está passando. E até você falou de voluntários, né? Agora no dia 28 de agosto, né, passado, a gente teve o dia do voluntário. Aqui na casa, todas as pessoas que prestam este serviço são voluntários. Isso, todos são voluntários. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser voluntário, tem uma voluntária que sempre fala isso, ser voluntário é ter um patrão que é muito exigente, que é o coração. Então, o voluntário da casa, ele é um voluntário muito especial, porque você não pega uma história e vai lá contar. Aquilo tudo é preparado com muito carinho, com muita dedicação. Então, realmente é um trabalho feito com muito amor. Uhum. Hoje, o espaço, né, além da ajuda, o espaço, de que forma ele é mantido? Então, a casa, ela sempre teve como fonte de renda os cursos, né? Um deles é a arte de contar histórias, existem outros cursos e tem também a lojinha onde a gente vende produtos para quem quer contar histórias. A gente tem um chapéu, a gente tem pin, tem N produtos nas nossas lojinhas que ajudam a manter a casa. Falando em chapéu, agora a Lídia, né, devidamente agora ornamentada como uma contadora de histórias, né? Qual a história do chapéu?
Então, esse chapéu, ele tem 3 pontas, tá? E essas 3 pontas, ela tem um significado, que são as 3 forças da alma. O sentir, o pensar e o agir. Porque quando a gente só sente as coisas, né, e não faz nada, a gente cria mágoas, cria aquele amor platônico e não faz nada com isso. Se a gente só fica pensando numa coisa, a gente vira cabeção. Agora, se a gente deixa esse pensamento passar pelo sentimento, a gente vai agir no mundo com consciência. Ai, que lindo isso. Que lindo. E é uma identificação, todos os contadores usam esse chapéu. Todos os contadores usam o seu chapéu. Alguns são um pouquinho diferentes, tem alguns que são de feltro, mas todo contador da casa do contador de histórias usa esse chapéu. E quantas pessoas vocês atendiam aqui, assim, não sei, diariamente ou numa contação de histórias? Como era isso? Olha, eu acredito que em torno de umas 800 pessoas ao mês, se a gente juntar todas as instituições que a gente atende. Uhum. Aqui, assim, cada contada de histórias, assim, tinha quantas pessoas, assim, poderia, né, ter? A gente tem um salão, né, que abriga 40, 45 pessoas aproximadamente, para rodas de contação de histórias que aconteciam, né? Aconteciam aos domingos de manhã. Então era aberto ao público, não tinha custo nenhum. E as pessoas domingo, uma vez por mês, vinham até aqui para ouvir e até compartilhar histórias. Que legal. Neste, né, período que você esteve aqui, também teve um fato que aconteceu aqui, que foi o incêndio desta casa. Em quanto tempo e como foi para conseguir aí os recursos para recuperar tudo isso? Então, a gente teve a concessão do uso desse imóvel, a gente levou algum tempo para poder fazer a reforma desse imóvel, porque essa casa não tinha teto. Era aquela casa engraçada do Vinícius de Moraes. O chão estava prejudicado, paredes, pintura. Então, nós levamos algum tempo para poder pôr essa casa habitável, né? Porque aqui habitam os contadores de histórias e as histórias de seus personagens. E aí, no dia 13 de dezembro de 2013, nós inauguramos a casa, nesse imóvel. Uma festa, foi lindo de ver assim as pessoas vindo e conhecendo a casa. E aí no dia 9 de maio de 2014, ela foi atingida pelo incêndio que veio do imóvel ao lado. E assim, destruiu muita coisa, porque a caixa d'água era em cima da biblioteca, então não era só o fogo consumindo, né? A água caiu em cima da biblioteca. E tudo. Então, aí, em 10 meses, a gente conseguiu levantar a casa. Como? Com a ajuda da sociedade, com a ajuda da mídia. Se não fosse, né, as emissoras de TV, de rádio, as redes sociais, fizemos vaquinha online, fizemos de tudo que a gente podia fazer para poder reconstruir a casa. Então, foi um trabalho, assim, bonito de você ver, porque envolveu muita gente, né? E muita gente que não conhecia a casa acabou conhecendo a casa do contador de histórias. Que legal. Bom, uma ação que começou, né, de boas ações, né? Um projeto que começou com boas ações, precisou de mais boas ações aí neste período difícil. Sim, se não fosse a generosidade das pessoas, né, e entenderem que contar a história é algo muito mais profundo do que você só abrir um livro e contar uma historinha, as pessoas começaram a entender esse trabalho. E a partir desse entendimento, elas daí puderam realmente contribuir. Uhum, que legal. E mais uma vez aí a solidariedade vai ser necessária, né, para este momento aí que a gente vive de pandemia. Mais uma vez vai ser muito necessário, porque como qualquer outra casa tem esses custos, né? Tem que ser mantida. Apesar de todo o trabalho ser voluntário, existem contas para serem pagas, né? Água, luz, telefone, uma casa, manutenção.
quero deixar aqui meus cumprimentos ao Convention Bureau de Curitiba pelos 20 anos de existência. O Convention Bureau com o turismo de negócios, fomentando grandes oportunidades para a cidade de Curitiba. Agradeço às empresas mantenedoras e aos colaboradores que estiveram comigo durante minha gestão e também aos que permanecem até hoje no Convention. Parabéns, Convention Bureau de Curitiba, muito sucesso e que a gente continue comemorando por pelo menos mais 20 anos. Um Convention Bureau, quando se profissionaliza, ele traz para o destino todas as possibilidades de que ele se firme efetivamente dentro desse sentido. E o Convention Bureau de Curitiba tem dado provas dessa sua profissionalização, pois que Curitiba está sempre entre o top 10 no Brasil das cidades que estão à frente do turismo de eventos. Então, entendo que isso é fundamental para que nós possamos cada vez mais desenvolver o nosso destino. E agora a gente vai conversar aqui com a Ina, ela que é a atual, diretora-geral aqui da Casa do Contador de Histórias. Ina, como é que está sendo este atual momento, A Lígia contou um pouquinho da história, de como tudo começou, mas agora é um momento bem diferente, Sim, Amanda, nós na casa, como a Lídia mencionou, nós atendíamos em média 800 pessoas por mês. Em creches, escolas, hospitais, asilos e também nas rodas abertas que eram feitas no primeiro domingo de cada mês. Com a pandemia, a nossa última roda aberta foi em março desse ano. E a partir disso, as atividades presenciais se encerraram. Nós suspendemos todas as atividades por conta das restrições, Sim, uhum. E nós tínhamos o nosso principal carro-chefe, que é o curso Arte do Narrar. Nós já tínhamos programado as oficinas Atos do Narrar também, cursos de mindfulness, comunicação não violenta, cursos voltados para mulheres com temáticas femininas. Nós tínhamos um calendário preparado para o ano inteiro e todas as atividades foram suspensas. O nosso corpo de voluntários, ele é um corpo bem pequeno. E são pessoas assim que têm muito pouca intimidade com a tecnologia. Uhum. Então, nos primeiros meses, nós ficamos sem atividades. Mas a nossa missão, ela fala mais alto ao coração dos contadores. E nós acreditamos que as histórias, elas são alimento e remédio para a alma. E nesse momento tão desafiador que todos nós estamos passando, nós sentimos que seria mais do que necessário levar essas histórias às pessoas. Então, os nossos contadores fizeram um movimento lindo de autoinovação, de se reinventarem e começaram a gravar histórias em vídeos. Então, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube, nós temos lá dezenas de histórias gravadas pelos nossos contadores que fizeram esse esforço de trazer as histórias nessa nova forma, no meio online, na internet, para que as pessoas possam ter acesso a essa riqueza e esse alimento, essa cura para a alma que são as histórias. Vocês trabalhavam também em eventos, não só dentro da casa, Vocês contavam histórias em outros locais, Isso. Nós aqui, na Casa do Contador de Histórias, nós temos uma veia que ela se afasta um pouco daquela proposta de histórias como simples entretenimento. Não tem problema, cada contador tem a sua vertente, tem o seu viés. Mas a nossa proposta aqui na casa, devido até ao seu quadro de formadores, de pessoas que instituíram a casa,
nós temos essa visão de histórias como cura mesmo para a alma. Então, as nossas bases filosóficas são a antroposofia, de Rudolf Steiner, a jornada do herói, de Joseph Campbell, e também a psicologia de Jung, com o estudo dos arquétipos. Então, nós entendemos que isso traz refrigério para a alma individual e também para as almas coletivas das organizações. Então, era muito comum empresas, instituições públicas e até do terceiro setor nos contratarem para abrir eventos contando histórias, para trabalhar com equipes, no fortalecimento de equipes. E aquelas mais visionárias também enxergam nas histórias uma forma muito lúdica e muito efetiva de trazer a criatividade e a inovação para as suas atividades. Muito legal. Como hoje você acha, então, que pode se ajudar, contribuir, né, de alguma forma para a sua empresa, para o seu grupo e também para a Casa do Contador de Histórias? Depois de essa reviravolta que todo mundo está sofrendo, nós conseguimos lançar online a nossa oficina, Atos do Narrar, e também o curso da professora Adriane Zene, que é a Jornada do Contador de Histórias. Nós temos, então, esses produtos online. E o que é comum acontecer? É o que aconteceu comigo. Eu fiz o curso Arte do Narrar e me encantei com o mundo das histórias e com a proposta da casa. E me tornei voluntária. Então, nós podemos tanto contribuir sendo voluntários e também contratando os serviços da casa. Agora, nesse momento, de forma online, né? Com cursos, com rodas. Divulgando, conhecendo. Conhecendo. Porque até a Ina estava me contando aqui, deste curso, que eu acredito que ela tenha feito, a Arte do Narrar, ele é muito procurado por pessoas que têm dificuldades de falar em público, né? Então, às vezes, a pessoa vai apresentar um TCC, ou é um profissional, né? Um advogado, alguma coisa assim, que precisa, né? Às vezes, expor as ideias, e tem dificuldades, então essas pessoas procuram muito esse curso. Isso. Pessoas com os mais variados interesses, como você disse, estudantes querendo se preparar para a apresentação de um trabalho científico, acadêmico, profissionais como profissionais do direito, que têm que participar de audiências e até redigir petições, e as petições são histórias. Professores nos procuram muito, e pessoas que têm alguma intuição de que as histórias têm algo mais a oferecer, e elas têm. Que legal! Então fica aí o convite para você conhecer um pouco mais da Casa do Contador de Histórias. Quais os canais que pode se conhecer? Isso, nós temos canais Casa do Contador de Histórias no Instagram, no Facebook e o canal do YouTube. E em breve o nosso site estará no ar, totalmente repaginado. Muito legal. Então, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da história, né, da Casa do Contador de Histórias, que você também acesse e conheça um pouquinho mais. E para encerrar, vamos encerrar com história. Em um bairro pobre de uma cidade distante, vivia uma menina muito linda. Ela frequentava a escola local, mas sempre se apresentava suja, com roupas velhas e maltratadas. O professor se penalizou com a situação da menina e resolveu separar uma parte do seu salário e, mesmo com dificuldade, comprou um vestido novo. E a menina ficou tão linda naquele vestido azul. Quando a mãe viu a menina, ficou encantada. Ela estava linda naquele vestido azul. E pensou que ela não poderia deixar a filha ir para a escola tão suja. E passou a lhe dar banho todos os dias, a pentear os seus cabelos,
a cortar as unhas. Quando chegou o final de semana, o pai falou: mulher, que tal você dar uma ajeitada na casa? Nas horas vagas, eu vou pintar as paredes, arrumar a cerca e plantar um lindo jardim. Logo, aquela casa se destacou naquele bairro. Os vizinhos começaram a ficar envergonhados de seus casebres tão feios. E usando a criatividade, eles começaram a pintar as paredes e a plantar flores. E logo o bairro inteiro havia se transformado. Um homem, o homem acompanhava aquela dificuldade daquelas pessoas, aquela luta diária, e vendo todo aquele movimento de melhora do seu espaço, ele pensou: as autoridades podem ajudar. E foi falar com o prefeito. Disse ao prefeito como era o bairro, como ele havia ficado, e expôs as suas ideias. Saiu de lá com a autorização de formar uma comissão para estudar as necessidades e as melhorias para o bairro. Logo, a lama e a calçada, que nem existia, foram substituídos por asfalto, a calçada de pedra. O esgoto, que era céu aberto, foi canalizado e aquele bairro ganhou ares de cidadania. E sabe como tudo isso começou? Com um vestido azul. 20 anos de convention, parabéns a essa associação que tem trazido muito evento, muito congresso, muito negócio para Curitiba. São 20 anos de lutas, de vitórias, então a gente não pode deixar de lembrar os fundadores, quem trouxe a ideia do convention para Curitiba, aos associados que acreditam no trabalho, todas as diretorias que nos antecederam, que foram fundamentais para formar o que é o Convention hoje, aos nossos colaboradores, também um agradecimento muito especial, e espero que esse trabalho que foi construído ao longo desses 20 anos continue daqui para frente cada vez melhor, cada vez mais forte, e que traga cada vez mais resultados para toda a cidade, para todos os associados, e que estimule a outras empresas também a se associarem, a fazerem parte, que quanto mais forte o convênio estiver, com certeza mais resultado vai trazer para Curitiba. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns Curitiba e região Convention Visitors Bureau pelos seus 20 anos de existência. Parabéns a todos aqueles profissionais que integraram as equipes executivas, diretores, conselheiros, presidentes, mas principalmente os associados que acreditaram que essa organização de marketing de destinos poderia trazer milhares de turistas, milhares de eventos para a nossa cidade, gerando emprego e renda por meio da colaboração, cooperação e alianças. Votos de sucesso, continuem com esse trabalho maravilhoso. É um grande orgulho fazer parte da história do Curitiba Convention Visitors Bureau. Nesses 20 anos, foram captados eventos de pequeno, médio e grande porte, além de vários outros negócios impulsionados pelo Convention que tiveram um grande impacto em seus mantenedores e também vários outros segmentos da economia de Curitiba. Podemos assim afirmar que a atuação do Convention tem grande importância para a economia da cidade de Curitiba. Parabéns, Curitiba Convention Visitors Bureau!